Bom, meu nome é Diomário Ferreira, eu sou especialista no comportamento humano, estrategista emocional e eu ensino você a se tornar quem você deseja sem que você precise se tornar outra pessoa no processo. Esse sou eu. E esse é o canal Diomário Ferreira, um canal criado para que você desperte novos pontos de vista e veja as coisas de um novo ângulo de visão. Antes de mais nada, eu quero pedir que você siga o canal, deixe o seu like, ative as notificações e compartilha com alguém essa mensagem. Hoje eu vou falar sobre os ensinamentos ocultos que eu percebi de Jesus. Os ensinamentos ocultos de Jesus. Tudo que ele disse para você tá claro, para mim não estava tanto. E hoje eu tenho uma outra visão sobre tudo isso. Isso na minha visão. Na minha visão, o reino dos céus está no coração de todo homem. A criatura que foi criada pelo Criador. Por isso, guardai primeiro o teu coração. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, eu percebi algumas coisas nas entrelinhas daquilo que muita gente só repete dos ensinamentos de Jesus. Como, por exemplo, a consciência crística. A consciência crística. Ela está ao alcance de todos, mas longe ainda da sua compreensão, devido ao apego a este mundo e às suas definições. O caminho é para dentro. Entende isso? O caminho é para dentro, não para fora, como todos dizem, né? Pelo que te disseram, o caminho é andando, segue, vai. Não, você não tem que chegar a algum lugar, você só não devia nunca ter saído de onde estava. O caminho é para dentro. Talvez a partir do que sua visão de mim, a partir daqui, sua visão de mim mude. Me mude muito, né? E suas crenças talvez também mudem. Então esteja preparado para abalar as suas estruturas. Porque o reino de Deus está dentro de você. E isso está escrito em Lucas 17:21. Eu tive que colocar uma colinha aqui, gente, porque são muitos detalhes e aí eu não consigo me lembrar tudo perfeitamente para fazer o vídeo. Então tive que criar um roteirozinho para que vocês percebam isso de forma estruturada. Primeiro, a consciência crística está dentro de cada um e o reino de Deus está dentro de você. Está escrito em Lucas 17:21. Busque em si mesmo, busque dentro de você. Conhecerás a ti mesmo e dominarás o mundo. Também dizemos que a verdade o libertará. Então, a verdade está dentro de você mesmo. E ao conhecer-te a ti mesmo, poderá, enfim, guardar o seu coração e alcançar o reino de Deus. Que louco, né? Afinal, vós sois deuses. Salmos 82:6. Muito louco isso. Porque até então a gente pensa que o caminho é por aí. E que para conquistar o reino dos céus teríamos que fazer coisas mirabolantes, quando a única coisa que precisamos é entrar dentro de nós mesmos. Através da criatura se conhece o Criador. Tem uma outra passagem que Deus disse, que Jesus disse: eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele está em mim e eu estou nele, mas ele é maior do que eu. Cara, não dualidade, não separação. Exatamente isso. Buda dizia que o caminho do meio é que é a grande sacada. Não é o meio do caminho, não é parar por aí, mas é o caminho do meio. Então não há dualidade, não há separação,
Não há como separar Deus de você. Basta transcender o ego, seus apegos, suas vontades, começarmos a entender que todas essas coisas são convenções humanas, não são divinas. E aí você vai perceber o que Buda dizia, que o caminho é o caminho do meio. É o caminho do meio. E o não se definir em apenas um ser. É preciso que você não queira ter as coisas para ser. É preciso que você entenda que precisa ser para ter. E quando você se conecta de forma tão profunda, você vai conseguir, mesmo que nada mais além da sua essência, perceber que Deus está no seu coração. Deus está dentro de você. Eu tenho certeza que você já percebeu que em alguns momentos algo dentro de você queima e sai uma força que você aparentemente não tinha. O que é que faz isso? Exatamente o divino dentro de você. Aquele que não conhece limites e que faz o impossível. Compreenda, primeiro, que o reino de Deus está dentro de você. E depois você vai perceber que está no Pai, assim como o Pai está em você. Que a soma das partes não é maior do que o todo. O todo é maior do que a soma das partes. É engraçado isso. É como se de uma certa parte tivéssemos tirado vários pedaços de nós. E mesmo que nós nos agrupemos totalmente de novo, seríamos capazes apenas de formar uma parte, porque o todo é ainda maior do que o que a gente imagina e que acha que pode ser, juntando todo mundo. Nós, como a Isa Amorim diz, somos gotas, sim, mas somos gotas de uma pequena chuva que nunca se assemelhará ao tamanho, ao poder e à presença do oceano. Formamos alguns laguinhos, poças d'água, que são importantes para contribuírem para a missão do oceano, porque, afinal de contas, viemos dele, mas ele é muito maior do que nós. E tudo que nós temos é porque nos foi permitido. Mas foi nos permitido, inclusive, sermos a imagem e semelhança dele. Deuses capazes de maravilhas ainda maiores do que a de Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está lá na Bíblia. Está lá. Uma outra coisa que está lá é esse versículo. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for simples, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. Eu estou dizendo aqui onde está escrito para você não ter que ficar achando que eu tirei isso do nada. Está lá na Bíblia, vai lá dar uma olhada. Mateus 6:22. Isso prova que não é o que acontece, mas como você vê e decide agir de acordo com o que acontece. E é agir. Não é só sentir ou pensar. É agir. Porque também lá está escrito que a fé sem a obra é morta. E que apesar de ser o caminho, a verdade e a vida, quem precisa caminhar para chegar onde deseja, na salvação ou no seu objetivo, é exatamente você. Ele disse o tempo todo, se você crê, então que seja feita conforme a tua fé. Em nenhum momento ele disse o contrário, que você precisava ter alguma bandeira estampada no peito. É muito legal isso.
E quando você se acoberta, se interessa em definir qual a sua essência, qual a sua origem, você percebe uma centelha no fundo do seu coração que faz com que tudo aconteça. Você pode perceber que não vai fazer diferença nenhuma você definir algumas coisas como os olhos da carne, mas sim com os olhos do Espírito, com a capacidade de sentir e não de fazer, e muito menos de ter. Porque quando você perceber o quão é importante ser, mesmo que nem faça, terá. Porque há algo que está escrito assim: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e toda a sua justiça. Depois disso, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Consegue perceber que se você busca o reino dos céus, todas as coisas lhe serão acrescentadas e você não sentirá falta de mais nada. Mais nada. É quando você não tenta mais definir as coisas com suas percepções humanas. Porque suas percepções humanas são experienciadas e vividas. São fruto do que você vê e experimenta aqui nesse mundo. Mas em alguns momentos, você já deve ter ouvido uma vozinha na sua orelha que diz: não, para, não atravessa essa rua. E você, quando ouve, é livre de alguma coisa. Aquele avião que você não pegou e ele caiu, isso acontece. É a sua essência divina falando com você. Só que dessa vez você está ouvindo. Então não há por que viver pelo que eu vejo. E nem só acreditar naquilo que eu vejo. Aqui, onde eu estou, o ar sopra gostoso, um vento tranquilo e fresco, e eu não vejo. Por várias vezes eu creio que algo vai acontecer, mas eu não vejo. De nada adianta tentar definir as coisas de forma experienciada e vivenciada, mas simplesmente de acordo com o agir da lei de Deus. Esse é o grande momento, essa é a grande sacada. E quando você percebe o mover por trás de todas as coisas, mesmo que você não se agrade disso, mesmo que em alguns momentos isso seja extremamente desagradável, você ainda assim aceita que o mover do todo é muito maior do que a sua vontade, você percebe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso também está escrito lá, em Romanos 8, 28. É incrível, não é? Como a Bíblia é um livro extraordinário onde coisas magníficas estão de forma tão simples que a gente começa a fantasiar por não conseguir ativar os olhos do coração ou do espírito e viver buscando coisas que justifiquem o que acontece com a gente no mundo carnal. É assim que é. Mas eu espero que depois desse vídeo você tenha uma nova visão daquilo que lê. Espero que você consiga olhar para a Bíblia e enxergar algo maior do que uma religião que a coloca debaixo dos braços e esconde atrás dela como um escudo para justificar as suas ações, dogmas. Eu espero que você veja uma Bíblia como um livro de receitas, um mapa por onde você deve caminhar, andar, até chegar
no Pai. Ele é o único caminho. Vem e segue. Segue o canal, ativa as notificações, deixa seu like, comenta comigo o que você achou e a gente se vê por aí. Esse é o canal de Gilmário Ferreira, um canal utilizado para que você desperte uma nova consciência e crie novos pontos de vista do que é trivial, normal e mediano. Seja extraordinário, vem comigo, vamos ser imparáveis.